Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aqui estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira para estarmos falando um pouquinho da palavra do Senhor. Desde já agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele tem me concedido de estar aqui. Quero agradecer também aos nossos pastores, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agradeço também pela vida dos irmãos que são comentaristas dessa revista, que Deus continue dando essa graça, essa sabedoria, que Deus abençoe também a vida dos irmãos que fazem a leitura diária e a cada um de vocês que tem acompanhado os nossos vídeos aqui no canal. Que Deus continue falando através destas palavras, destas mensagens em vossos corações. A referência da leitura diária desta quinta-feira, ela se encontra na lição de número 11, que tem por título A Cura da Filha da Mulher Cananeia. Será a próxima lição que nós estaremos aprendendo mais um milagre do Senhor Jesus Cristo. E a leitura diária está no livro de Filipenses 3 e no versículo 12. Eu quero estar lendo alguns versículos que estão associados a esse versículo, para que nós tenhamos uma compreensão melhor, possamos falar mais um pouquinho sobre isso. Lá em Filipenses 3, eu quero estar lendo o 12 e eu estarei lendo até o 14, que diz assim: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos Filipenses, nós encontramos aqui justamente nesses versículos, alguns que antecedem, outros versículos que sucedem esse texto, os irmãos depois podem estar fazendo essa leitura. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo ele está falando sobre alcançar a ressurreição. Aqui no versículo 11, ele fala sobre alcançar a ressurreição dos mortos. Entende-se que ele não sabia ainda, como todos nós não sabemos, que causa nos levará à morte. Então, talvez ali o que ele pensava era sobre de que forma, ele não sabia de que forma ele morreria. Mas ele tinha dentro de si o desejo de estar constantemente lutando para que quando ele desse o seu último suspiro aqui, ele pudesse realmente, vamos dizer assim, ressuscitar para uma eternidade com Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele vai falando sobre a importância de deixar para trás tudo aquilo que atrapalha, de não ficar olhando para trás, mas olhando somente para a frente e avançando em direção ao alvo que é Cristo. O apóstolo Paulo, nós bem conhecemos a sua história, foi um homem que antes da sua conversão, ele perseguia os cristãos, inclusive nós temos ali a morte, né, de Estevão. Então ele era um perseguidor da igreja de Cristo, do evangelho pregado, né, que era relacionado à crucificação do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo ele converte, ele começa a fazer parte do povo que ele perseguia. Ele começa a fazer parte dessa igreja, a realmente ser um apóstolo do Senhor, a buscar levar o evangelho para as pessoas. Então aqui ele está dizendo que ele não vai ficar olhando para trás, para quando ele manchava as vestes, né, dos cristãos com sangue porque ele os perseguia. Ele não vai ficar olhando para o seu passado de quando ele era um perseguidor do evangelho,
mas ele está olhando para frente, para o que ele decidiu ser, que é um apóstolo de Cristo, que é ser alguém que vai propagar o evangelho, que vai passar de perseguidor a perseguido, porque Paulo ele é preso, Paulo ele passa por diversas situações por conta da pregação do evangelho. E às vezes nós que estamos hoje aqui nos deparamos com essa mensagem, ela também deixa um recado para nós. Vamos ter cuidado com as distrações que nós encontramos na nossa caminhada cristã. O inimigo, ele é muito sutil e ele coloca muitas distrações no nosso caminho que às vezes estão nos atrapalhando de olhar para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas têm olhado para trás, têm olhado para a vida que tinha outrora, têm olhado para as coisas lá do mundo, têm perdido o seu tempo com tantas coisas que são inúteis, que são passageiras e têm deixado de zelar por aquilo que é eterno, por aquilo que é precioso, que é a nossa salvação. Então, que nós possamos meditar nesta palavra, tenhamos cuidado com as distrações, olhemos somente para o autor e consumador da nossa fé. Não vamos deixar que os embaraços desta vida venham tirar o nosso foco de Deus, venham tirar o nosso foco da nossa salvação. Vamos meditar nessa palavra para que assim nós podemos, como Paulo, não estarmos aqui preocupados de quando ou como nós iremos morrer, mas guardar dentro de nós a certeza que quando nós encerrarmos a nossa vida aqui neste mundo, nós despertaremos, ressuscitaremos, acordaremos para uma eternidade com Cristo. Deus abençoe os irmãos.